Então, esse vídeo é feito especialmente para você que quer mudança, você que quer de volta o que você perdeu ou coisas infinitamente melhores. Vou te dizer uma coisa, o passado não volta, o futuro sim, o futuro você pode conquistar. E esse futuro pode ser extraordinário, extraordinário. Você apenas precisa focar em si, focar em se ouvir. Então, a proposta desse vídeo é ouvir a voz interior, ouvir a voz que te fala o que fazer, porque não existe melhor propósito, melhor forma de viver do que viver o propósito. Ficou redundante. Aí, como que eu faço para ouvir a voz interior? Para se ouvir? Existe a técnica da meditação, né? E quem já tentou fazer meditação sabe que não é aquela pessoa quietinha lá sentada. A mente não para. Vira uma guerra. Eu não consigo decifrar, não consigo explicar. Vira uma guerra aqui dentro. São tantas vozes, você não consegue calar. Alguém aqui já fez igual eu, de tentar fazer meditação? Meditação é bom. Faz você se conectar consigo. Né? Então, ela tem ali a sua raiz psicológica, a sua raiz da religião filosófica que ela faz parte, onde ela faz a pessoa mudar muito, ter autocontrole, autodomínio muito significativo, muito transformador, porque a nossa mente cria 24 horas. Se você 24 horas está pensando em sua rejeição, você 24 horas está pensando e atraindo mais rejeição. Não é isso que queremos nesse vídeo, não é isso que queremos aprender. Queremos aprender a ser atrativos. Só que não é de qualquer jeito sair aprontando, sair chamando atenção, tentando ser a legal da turma e se automatando, automutilando, indo contra si, tendo que desfazer famílias dos outros, desfazer de outros. Então, você vai só se prejudicando com isso. Então, o que é legal para a turma e para o mundo te destrói, te faz ter vícios é terrível, te faz ter depressão, acordar na fossa, te faz ir para um psiquiatra, tomar remédios para conseguir acordar para a vida, remédios para conseguir desligar para dormir. E isso vai se tornando uma roda. E como uma bola de neve, né? Ela vai descendo e na medida que ela vai descendo, ela vai pegando mais neve. E vai pegando mais neve e ela vai aumentando. E assim é você viver para os outros. É você viver ouvindo vozes, né? As redes sociais, elas estão cheias de vozes. Se eu entrar nas suas redes sociais e ver hoje o que você segue, que tipo de pessoas você segue, eu consigo traçar para onde você vai. E isso pode não ser bom, você pode não gostar do resultado. E você não para pensar isso, porque você não quer mexer no que foi. Foda-se, desculpe a palavra, foi. Não quero mexer naquilo, aquilo eu abandonei porque não estava me fazendo bem. Será? O que não estava te fazendo bem é o teu orgulho, não é? Então, essa aula magna sobre ouvir a voz interior, ela vai mexer em todo o teu alicerce, porque ele é o fundamento de uma reconciliação, o fundamento de um novo casamento.
no fundamento de uma nova vida, o fundamento do que você tem que se tornar. Mas só você sabe para que Deus te chamou, qual foi o teu chamado, qual é o teu propósito. Quando você se conecta com você mesmo, com o teu interior, com o teu primeiro amor, quando você ouviu falar de Deus, quando você agradecia a Deus desde pequenininha, você já tem seus testemunhos de criança, sabe? Aquela criança inocente que não guardava mágoa e principalmente que sempre esperava o melhor das pessoas. Esperava o melhor, sabe? Você se doa, você faz de tudo. Hoje em dia você está totalmente armada, totalmente fuzilada, você está toda machucada, ferida por dentro e armada por fora, que você já tem assim gatilho para tudo. Então a pessoa para viver comigo tem que ser assim, 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 assado. No final não sobra ninguém. Por quê? Porque do outro lado, o mundo com 8 bilhões de pessoas está todo mundo igual a você. Pelo menos os 95% fuzilados, cheios de vícios. Os vícios são o sinal principal de ansiedade não controlada. Eu deixo de comprar o necessário para os filhos para comprar um cigarro. Eu deixo de comprar algo necessário para casa para comprar uma cerveja. Eu deixo de ajudar minha mãe, eu deixo de ajudar meus filhos, porque eu tenho que comprar os engradados de cerveja, os fardinhos de cerveja. E a mente cauterizada. Essa mente cauterizada te faz cometer crimes. A mente cauterizada não faz você ver que você está mentindo para várias pessoas que te amam, principalmente para você. A mente cauterizada te faz ver que você abandonou o teu cônjuge, a primeira aliança, aquela pessoa que você prometeu ficar junto, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Então você abandonou um soldado ferido. E ali eu vou voltar para dentro de mim, porque muitos vão dizer, você está divorciada, você abandonou teu marido, você deixou ele. Eu estava na fase mais cauterizada da minha vida. Não quero me justificar. Estava tomando muitos remédios, estava muito doente. E no desespero de tentar acertar, a gente vai cometendo mais erros em cima de mais erros. E somente quando eu me volto para dentro de mim e eu encontro quem me criou, ele tem o meu manual. Então, quando eu encontro quem me criou, que é o dono do amor, do perdão e de tudo. E a gente sempre quer viver a vida para frente. Eu também, eu quero viver a vida para frente, porque não é para trás, é para frente. E então, por que você agora resolveu chegar nesse ponto, fazer esse trabalho de reconciliação da aliança? Então, desde o ano passado, mais ou menos em junho, julho do ano passado, quando eu vi que estava tudo indo a pau a pique, não tem mais jeito, e não é porque eu estava vendo. Deus me fez ver em várias situações que tem que haver reconciliação. E eu relutei. Nossa, relutei e falei, não pode ser. Mesmo que lá no passado houve profeta que falou sobre isso, que teria reconciliação, teria volta e Deus faria em dobro do que eu perdi. Deus faria tudo melhor do que já foi. E eu não acreditei.
Por quê? Porque as circunstâncias demonstravam e demonstram que é impossível. Então, há anos atrás, quando houve essa profecia, eu, descrente, né, deixei para lá. Não aceito. Não é por aí. Não é por aí. Eu vou seguir a onda. E no ano passado, isso começou a... Não que eu ouvi aquela profecia, porque lá ficou calado. Eu cauterizei isso em mim, não quero ouvir. Não quero ouvir. Mas no ano passado, Deus me fez ver de outras maneiras, em várias vidas, o fim. O fim. Como é o fim de um divorciado. De todos os divorciados rebeldes que não se reconciliam. E aí foi um choque muito grande. Então, mas ainda assim eu vou lutar com meus braços e minhas pernas, porque eu preciso garantir a sobrevivência das minhas filhas, a minha sobrevivência, porque ele está lá vivendo a vida dele maravilhosamente bem, entre aspas. E Deus começou a me abrir os olhos, que não era nada disso, que não é nada disso. Deus começou a me abrir os olhos de que aquilo ali é tudo uma mentira, é tudo uma prisão, é uma jaula de mentira e engano, onde a pessoa só acorda no fim de que ele abandonou. E aí eu entendi, mas aí o que eu posso fazer? Então, quando há 2 meses atrás, mais ou menos dia 5 a 8 de fevereiro, eu vi que tudo que eu conquistava com minha mão escapava entre os dedos. Tudo que eu conquistava no braço, eu gastava com meu corpo doente. Doente. Sabe quando você já tem ali um laudo que é rim, fígado, tudo está indo a pique? E que não falta muito para perder? Mas não é uma doença exatamente física. É aquela doença emocional que atinge todos os teus órgãos internos e te mata. E eu não acreditava que depressão matava até o dia que eu fui para UTI por causa do AVC, né? Por causa de uma eclâmpsia. Então é a depressão mata. E é de repente. É de repente. E aí, como eu já aprendi a ouvir a voz do meu corpo, porque o corpo fala, não é? Eu parei tudo, sabe? Para tudo, sabe? Tem aquela vinheta, né, que fala para tudo. Então, parei, não é o que eu ganho, não é o que eu deixo de ganhar, mas é o que eu estou perdendo, o que eu estou perdendo. Então, não é pelo que eu ganho, é pelo que eu perdi, pelo que eu estou perdendo. Então, foquei em mim, na minha busca interior. E por que eu tenho que falar isso para você? Porque ali nessa minha busca interior, por mim mesmo, eu tenho que me conectar com o Pai, com o manual de mim, o manual de todo ser humano. E nisso, eu fui me encontrar com princípios, né, e que eu já havia estudado muito sobre esses princípios. Eu fui me encontrar com as leis básicas, né? Deus criou o homem e a mulher para serem um, né? Então não tem mais dois, é um. Não tem mais dois aqui, é um. É um. E esse princípio, ele é até que a morte os separe. Então, o indivíduo decidiu trocar a aliança, e a aliança, ela é até que a morte os separe. Depois da morte, cada um responde por si.
Mas em vida eu respondo por ele. E ele responde por mim. Comecei a descobrir a primeira chavezinha. Se eu estou assim, ele também está assim. Talvez os meus olhos estão mais abertos. Por isso que somos dois em um, porque Deus vai falar com um, para através desse um, tocar no outro. Então, por isso que em todo o processo de reconciliação, e eu fui vendo vários, a pessoa que é chamada para a reconciliação, ela se trata com Deus. E nisso que ela se trata com Deus, o outro lá vai sendo limpo. E ele vai começando a ter nojo do pecado, nojo do vício, nojo do erro, nojo do que ele fez. Só que isso depende de mim e do meu joelho. É eu e o Pai. Não é eu e minha língua, não é eu indo lá falar, não é eu indo lá interferir, não é eu mandando vídeo, mandando áudio, não é o exterior. É Deus tocando no interior dele, porque o meu interior está sendo curado. E não pense que parou ali, não pense que parou ali. A luta ainda foi grande, porque eu resistia, por que eu, né? Por que não ele? Por que não ele? Ele não é o cabeça, ele não é o homem, ele não é o responsável, ele não é isso, ele não... Então, essa é a mania de querer culpar lá. Não, mas não é lá, é aqui. Ele pode não querer, ele pode não estar nessa vibe, ele pode não aceitar. E me conectei com pessoas de reconciliação, me conectei com grupos de casais que já se reconciliaram e pessoas que estão buscando a mesma reconciliação. E me conectei com várias pessoas, né? E numa dessas conversas com uma mulher que também busca reconciliação e que ela tem criança pequena e o marido está morando com outra pessoa, ela me falou assim, eu vejo que você tem dúvidas, você não sabe se é isso que você quer, pede para Deus te revelar. Aí eu falei assim, é mesmo, você tem razão. Toda vez que eu peço para Deus me mostrar algo, Ele me mostra e Ele me dá a direção. É mesmo, por que não? E Deus me mostrou. E eu sonhei com o meu ex, né? Com o pai das minhas filhas, depois de anos. Nem em sonho ele aparecia para mim, nem em sonho. Deus me deu um sonho profético com ele. E não vou falar que foi um sonho bom, foi um sonho triste, onde eu via aquela mulher chorando, sem ter o que fazer, sem saber o que fazer, porque não está nas mãos dela, ela não tem compromisso nenhum com ele, espiritualmente. E eu catei ele, porque ele já estava indo, né? Já tinha ido, não posso dizer com certeza. E eu fui tentar pegar ele na minha fraqueza, na minha fragilidade, inteira fragilidade e fraqueza, né? O lado frágil, a mulher é o lado frágil, o lado fraco. Eu fui tentar pegar ele no sonho, e foi um sonho muito perturbador, porque ali eu estava diante do pai das minhas filhas. E eu, assim, orando em voz até baixa, falei, repreendi aquele espírito de morte e de doença, repreendi aquele espírito de morte e de doença
e chamei ele. E aí o que Deus me mostrou foi algo extraordinário. Foi algo surreal. Fez com que ela se convertesse, fez com que a minha família se reconstruísse, mas principalmente fez com que milhares de famílias se reconstruíssem através da pregação dele. Esse foi o meu sonho que Deus me deu, e eu não levei a sério o sonho. Eu acordei perturbada por causa do espírito de morte que eu vi ali e tudo. Acordei muito perturbada ainda. E também muito surpresa, porque eu vi que Deus faz milagres. Que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. E eu esqueci o assunto. Você vê, né? A gente pedindo a resposta, né? Mas o turbilhão, a mente da gente não para. Então a gente fica tão desesperado com circunstâncias momentâneas que não faz a gente parar. Passou o dia, passou a noite. Na outra noite que eu fui parar para pensar. Será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu lembrei do sonho. Sabe, eu tenho ali meus objetivos de oração que eu coloquei há um mês atrás, 40 dias atrás. E entre os objetivos de oração de 3 em 3 horas, né? Eu oro 24 horas, então cada 3 horas toca o despertador. Meia-noite, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Então os objetivos de oração. Orar pela minha santificação, né? Orar por ela, porque ela é a parte usada, a vítima pior do Satanás ali para trazer toda a discórdia e tudo. E ela precisa mais de oração para ela ser liberta, salva, e depois orar por ele, pela salvação dele. E daí eu coloquei pelas pessoas que ficaram nos devendo para mim, para ele, toda a nossa história. Em toda a nossa história de 28 anos, 27 anos juntos, quantas pessoas nos prejudicaram e isso doeu. Nos prejudicou muito. Nos prejudicou muito. Então, em 28 anos, para eu perdoar todos os nossos devedores. E aí eu coloquei como... todos eles têm essas petições e louvar a Deus, né? Pela família dele, por toda a família dele, principalmente os pais dele, que foram responsáveis por ele existir nesse mundo. Então a gente ora, porque como são heranças genéticas, a gente tem que orar para buscar essa raiz genética, porque aí Deus mostra onde está o que não foi tratado naquela geração. Então eu fui orar pelos pais dele, pelo pai e pela mãe, porque ali tem herança genética, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, que precisam ser resgatados. E também pelo princípio da honra, porque eu devo honrar os pais dele. Tanto a mãe quanto o pai devem ser honrados pelos meus pais, que também já partiram para a eternidade, e vem muita herança genética para mim, que precisa ser curada, então ficou muita coisa ali sem tratar. E para que eu honre o nome e a vida e a existência dos meus pais, e então pela minha família, pela família dele, e também por todos os namorados que eu conheci em todos esses 7, 8 anos. Então, todas as pessoas com quem eu tentei me relacionar, com quem eu conversei, que eu posso ter ensinado ou instruído de maneira errada, por causa do meu jeito errado de pensar e de viver. Então, eu orando ali por todos os tipos de demônios que eu posso ter tido contato, porque eu me relacionei com alguns. Então, para também tirar todas essas maldições que vêm, que podem vir
se eu não buscar isso, né? E claro que essa foi não dando menos valor para as outras orações, mas orar de 3 em 3 horas por cada um desses tópicos, orar por esses homens todos, é orar por todas essas famílias, porque são pais de família, divorciados, mas também solteiros, mas futuros pais de família, né? Então, teve até os casados mentirosos que se apresentaram como pessoas divorciadas, realmente são, mas que tem alguém, e esse alguém não é contado por eles porque surgiu uma nova oportunidade, então eles mentem. E essa é uma característica. Homens sabem do que eu estou falando, eu não preciso entrar em detalhes. E eles vão se apresentar como solteiros, vão esconder a aliança. E eu não sabia. Então eu entrei em furadas desse tipo também, porque homens são assim. E infelizmente eles usam essa tática. Mulher nesse ponto é mais verdadeira. E qualquer outro ali que eu tenho, o meu mural, né? Sabe o mural do quarto de guerra? Tem meu isopor ali com meus pedidos de oração. Tem várias folhas ali com orações e com mais teus pedidos. E pelos pais, pelas igrejas e pastores e profetas. Então, ali vai uma maré de gente também que me ajudaram, né, de todas as maneiras. Financeiramente, nem tanto, porque quando você se vê no lado necessitado, você vê que é quase zero ajuda. É quase zero. De dar uma cesta, mas tipo assim, você tá devendo o mundo. Então, é muito doído você ter que pedir cesta e já ter aquele monte de crítica, né? Então, eu tenho que perdoar também, né? Entender que é a igreja, né? Infelizmente, as placas de igreja têm muito aquela sanguessuga, né? Eles só querem receber, eles não querem ajudar. E o segredo está em dar. Muito mais galardão tem quem dá do que quem recebe. Só que essas religiões estão todas perdendo muito por agirem e pensarem dessa maneira. Qualquer outro ali. Você vê que vai aprofundando, vai doendo, vai piorando. Então tá longe o meu mural ali, eu não tô conseguindo ver tudo, não estou conseguindo ver tudo. Mas você ter esse giro de 360 graus, eu diria assim, você dá uma volta completa em redor de si mesmo e vai fazendo uma limpeza. Principalmente no campo espiritual, como o joelho no chão e a oração é no campo espiritual. Isso gerou em mim uma luta interna muito grande, que eu tive que fazer jejum. Eu tive que fazer muito jejum. Eu consegui entrar em campanhas de jejum de rede nacional com grupos, né, tanto de restauração quanto de pregadores, né. Então, vou tirar uma palhinha aqui e fazer uma propagandinha, que eu entrei na campanha de oração do Monte, do pastor Paulo Henrique, que ele é famoso pastor da onça, né? Apareceu para mim e ele estava jejuando, jejum de água e comida durante 7 dias, então eu jejuava da meia-noite até as 3 da tarde, e foi uma batalha terrível. Foi uma batalha terrível esses 7 dias. Eu não consegui fazer todos os dias, principalmente com questão à água, porque meu urim já não é tão bom, mas teve dias que eu consegui fazer integralmente água e comida. E eu percebi, tanto no espiritual, mas principalmente na saúde, eu fui curada do rim. Foi como assim, se Deus tivesse tirado. E ali veio uma outra voz de um outro pastor internacional, um pregador, que ele mandava a gente aprender a orar, a remover a montanha e mandar ela se lançar no mar. Se você não conseguir fazer isso, ele fala, a tua fé é nula.
Se você não conseguir mandar essa doença sair daqui e jogar no mar, tua fé é nula. E aquela voz ficou em mim durante aqueles dias de jejum, ficou ali no meu ouvido, falando comigo. E eu, nossa, esses vizinhos com esses cachorros, perdão. Aí, e eu orando, com aquela dor insuportável, eu ponhei a mão assim por trás e falei assim, para esse Deus que remove montanhas, tira essa dor daqui e lança no mar. E assim seja. E eu comecei a agradecer. E eu senti que não senti mais a dor. Eu falei assim, eu não vou retroceder agora, eu vou ficar firme. Não está doendo. E já fazem 5 dias e eu não sinto mais essa dor. Para a honra e glória do Senhor. Aquela dor que eu ficava me incomodando dia e noite, sumiu. Tá, mas agora voltando às regras, né? O testemunho ajuda você a pegar chaves, ajuda muito. Mas o ensino, né, a pregação vai fazer com que você entenda melhor. Entenda melhor os passos de olhar para dentro. Talvez o teu mural, teu quarto de guerra, não tenha os mesmos tópicos que o meu tem. Talvez o teu tenha outros, talvez tenha piores, talvez tenha coisas feridas e lugares que você não gostaria de mexer. Mas o principal é você, né? O começo de toda oração é pedir perdão. É o perdão. Então, o começo de toda oração é o pedir perdão. E se sentir perdoado, por quê? Porque acho que foi o profeta Isaías que disse que vocês têm orado e Deus não tem ouvido as vossas orações, porque tem pecado no meio. Quando tem pecado no meio, Deus nunca ouve a oração de um pecador que não se arrepende. Então, a única oração que Deus ouve de um pecador é a confissão do pecado. Então, você vai ter que, antes de ser ouvido por Deus, pedir perdão por todos os seus pecados. Então, a tua oração tem que começar assim, para quebrar toda a barreira que existe entre você e Deus, para que Deus te ouça. O mundo espiritual, ele é mais vivo do que vocês imaginam. Ele é mais atuante do que o mundo material. O mundo espiritual, ele trabalha muito mais. É como se os nossos olhos espirituais fossem abertos. A gente veria muito mais coisas do que vemos no mundo material. Então, você ter essa venda espiritual aberta e entender que essas orações, essa limpeza no mundo espiritual tem tudo a ver com a tua cura. Essa limpeza, chave, anota, essa limpeza no mundo espiritual, essa limpeza de todos os teus pecados, de todos os problemas que você tem que orar. Meu alarme de oração. Essa limpeza de todos as barreiras que podem estar te separando de Deus não estar te ouvindo. Você fazer toda essa limpeza espiritual para que Deus te ouça, Deus ouça a tua oração. Você vê que Jesus estava agoniando na cruz. Jesus estava sofrendo na cruz, sofrendo dores de morte horríveis, com cãibras horríveis. E ele teve que ali perdoar. Porque senão Deus não iria recebê-lo. Ele teve que ali perdoar todos os seus assassinos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo.
aqui nessa frase tem diversas chaves no mundo espiritual. Tem diversas chaves no mundo espiritual nessa frase. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E esse não saber é no mundo espiritual. Eles não estão vendo o mundo espiritual o que eles estão fazendo. Então o teu ex, a tua ex, não sabe o que está fazendo. Porque ela não faz ideia do que tem tudo em torno no mundo espiritual trabalhando para arrebatar ela pro inferno, né? Pro lago de fogo. Como eles não têm noção de tudo isso, eles estão com a mente cauterizada. Assim como todos ali que participavam daquele assassinato de Jesus Cristo, acreditavam que estavam fazendo o correto, né? Esse é o detalhe da religião, eles acreditam que estão fazendo o correto e excluem e mandam embora as pessoas que lutam pelo certo. Por quê? Porque vai mexer em coisas que a religião, a religiosidade não quer que mexa. Eles querem continuar sendo daquele jeito, porque tá bom, para eles está bom. Então veio Jesus, um revolucionário, querer mudar tudo, para eles não foi nada bom. Não, mas Jesus teve que morrer para isso acontecer. Mas por que continuaram matando depois que ele morreu? Não era para os judeus se converterem depois da morte de Jesus? Não seria o certo os judeus terem reconhecido: nós matamos o nosso rei, nós matamos o nosso Salvador, e aí ir aos pés de Jesus, ir buscar o Espírito Santo e ter toda essa transformação prometida? Então o sistema religioso até hoje luta com isso. Eles não aceitam, não aceitam. Então ali a gente vai tirar do judaísmo, a gente vai tirar os maçons, os Illuminati, vários outros que vêm saindo do judaísmo. E eles não aceitam o espírito da verdade. Porque para eles estão certos. Então o espírito da verdade dificilmente é aceito dentro de uma religião, porque a religião, eu não vou me ater nesse assunto, porque o assunto aqui não é a religião, eu estou aqui para a reconciliação de casamentos, para a reconciliação de vidas, e não importa se você conseguir trazê-lo de volta ou não, o que importa é que você precisa ser salvo primeiro, salvo de você, salvo do engano, salvo da mentira do mundo. Então essa aula ela é básica porque vai te conectar com o Pai, com você mesmo, de se ouvir. E esse se ouvir é mexer nas feridas. E às vezes mexer em feridas que machucam, né? Machucam, dói. E por que machucam? Por que dói? Então toda ferida tem uma causa. E ela precisa ser curada em você. Ela não tem nada a ver com quem feriu, ela não tem nada a ver com quem machucou, ela tem a ver com você estar plena, com você estar curada, com você estar em paz com Deus, com o Criador. E poxa vida, como eu queria entrar na cabeça de muita gente e ensinar. Se você não for orar, se você não buscar você mesmo, se você não entender que é
tudo entre você e ele, que é muito particular de cada caso é muito particular, entendeu? Então que você busque isso como um tesouro escondido, tendo certeza que é um tesouro escondido que você precisa cavar, que você precisa desenterrar, que ele é para você ter nova vida. Quando você encontra um tesouro, você tem uma nova vida para você, porque você vai ficar rica. Você encontrou um tesouro, vamos dizer, um diamante, uma jaziga de ouro. Você cavucou, você encontrou esse tesouro e isso transforma a tua vida. Você é outra pessoa. Com dinheiro, você é outra pessoa. A mesma coisa quando você encontra a tua cura. Você passa a ter outras armas de luta. Entendeu? E essas armas de luta, quando você encontra Jesus, quando você encontra o Salvador, quando você encontra aquele que pode fazer tudo novo na tua vida. Aqui eu posso pegar a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, quando ele se vê na pior situação e ele entende que na casa do pai ele tinha tudo. Se meu pai me aceitar lá, pelo menos como servo, e ele volta para a casa do pai. Então, esse se conectar com o pai e entender, não, eu tenho que voltar para o paizinho. E aí o filho pródigo corre de volta para a casa do pai. Porque ali ele teria, pelo menos, a dignidade de um empregado dele. Porque ele percebeu que no mundo os empregados eram muito maltratados. E na casa do pai, os empregados tinham um tratamento melhor, digno. Então ele correu de volta para a casa do pai, para ser pelo menos um empregado ali, e não um empregado no mundo. Entendeu? E vamos pegar outro exemplo, né? Talvez você não se encaixe tanto nessa situação tão terrível do filho pródigo. Então vamos pegar a parábola Jó. Jó, ele estava argumentando com Deus e pondo suas queixas. E aí Deus se apresentou. Eu sou isso, eu sou aquilo, você não pode falar isso, você não pode responder isso, você não tem sabedoria para isso. E Deus se pôs. E nenhuma das perguntas que Deus fez, Jó era capaz de responder. E quando ele reconheceu o seu erro, de querer se justificar com Deus, o injustificável. Quando ele pediu perdão pelos amigos, que também eu perdoo meus amigos, porque eles também erraram. Porque se ele entendeu que ele errou, quanto mais os amigos dele, que tinham menos entendimento ainda. Então ele intercedeu pelos amigos dele. Então, esses dois pontos que Jó entendeu. Entender que a sabedoria dele não era nada. E entender que os amigos dele precisavam de perdão. Então, perdão de novo e o ego, sabe? O ego diminuído. Humildade diante de Deus, humilhação diante de Deus. Nunca se humilhe para o mundo, nunca se humilhe para o diabo, mas para Deus. Ande humilhado, porque Ele sabe tudo. Ele vai lá nas entranhas do teu coração e da tua mente, Ele sabe o que tem podre lá, Ele vai mexer. Ele vai mexer. E aí tu vai dizer, meu Deus, que turbilhão é esse? Que turbilhão é esse que ninguém sabia dessa fita? De repente isso começou a vir à tona. É o dedo de Deus. É uma coisa que eu aprendi com a oração da cerca de espinhos.
Alguém já ouviu falar da cerca de espinhos? A cerca de espinhos ela é usada na reconciliação de casais. A oração da cerca de espinhos, que tem em Jó, né? Jó tinha uma cerca que o inimigo, né, Satanás, foi lá e falou, mas também tu cercaste com uma cerca de sebe, de espinhos, né? Aí o mal não entra, porque tinha uma cerca que o protegia, que o defendia. No caso de Jó, ele era justo, era perfeito. Então o inimigo não tinha como atacar ele e nem nada que era dele. E o inimigo fez com que Deus tirasse essa cerca, e aí o inimigo veio e pegou e mexeu em tudo. Mas a oração de cerca de espinhos, ela está em Oséias. Oséias, ele é aquele profeta que teve que se casar com uma adúltera. E muitos dizem que ela não era adulta, mas ela tinha como se predisposição em ser adúltera. E depois que eles casaram, ela realmente se tornou adúltera. E ela se separou de Oséias e foi viver com seus amantes. Porque seus amantes prometiam muito mais para ela. E aí Deus faz isso com o povo de Israel, né? Isso é tudo um relacionamento figurativo. Então Deus faz ali a cerca de espinhos em torno dessa mulher, para fazer ela voltar. E essa cerca de espinhos faz com que toda vez que ela tenta arrumar um amante, dá tudo errado, ela se machuca. Toda vez que ela tenta fazer alguma coisa, ela vai dar tudo errado, ela só se machuca. Então essa oração de cerca de espinhos, ela vai cercando essa mulher de tal maneira que ela entende que eu tenho que voltar para o pai. Para o pai não, para Oséias, para o profeta. Eu tenho que voltar para Oséias. Porque lá eu tinha roupa, eu tinha comida e ele me tratava bem. E aqui eu não tenho roupa, não tenho comida e sou maltratada. Então ela começou a voltar para Oséias. Então essa oração da cerca de espinhos, ela está em Oséias, capítulo 2 e 3. Então foi feita essa oração, até eu gravei ela no YouTube, mas tem vários canais que tem ela gravada. Eu gravei ela para mim também ter a minha versão. E ela é usada para cercar o cônjuge, né? Para fazer ele voltar. E aí você vai nos comentários e inúmeros testemunhos de pessoas que fizeram a oração da cerca de espinhos e a pessoa voltou. O filho pródigo voltou nessa situação e Jó, né, com certeza deve ter conseguido a cerca de espinhos depois que ele voltou a ter tudo de novo, né? Porque o inimigo não mexe no que é de Deus. E só que a pessoa que é de Deus também não pode ultrapassar, porque é uma cerca, machuca, dói. Eu acho que com essa aula, você assistindo ela várias vezes e pegando ali os códigos, você vai arrebentar. Você vai me passar na frente ainda. E sabe o que? Eu ainda estou lutando para conseguir, você consiga antes que eu. Porque são muitas chaves poderosas. Então, eu não vou me continuar muito aqui nessa mensagem, porque eu acho que eu já falei tudo muito rápido, muito resumido. Eu não consegui aprofundar nos assuntos, mas o importante de se ouvir, de se conectar consigo mesmo, é começar a ouvir a voz de Deus dentro de si, a voz do Espírito Santo dentro de si. E quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você, você começa a ver aonde tem que ser lavado, aonde precisa ser limpado, aonde precisa ser purificado. Para você começar a se conectar com o Pai de novo, com Deus de novo. Então, Deus abençoe e que você possa me falar que você foi abençoado com essa mensagem.